Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, gente, muitas coisas acontecendo aqui nos bastidores do História de Sonhos, mas eu não posso deixar de começar a subir as aulas para vocês, né? Desse ano. E a gente vai falar bastante nos próximos dias sobre o poder da palavra. Enquanto usar a palavra certa vai trazer para a gente benefícios. Eu começo a falar do poder da palavra exatamente lá na aula comunicação. Tá? Como você se comunica. Quando eu passo essa aula para vocês, eu já estou ali mostrando a importância de saber escolher as palavras, de conhecer o significado e as traduções, para que a gente possa usar ela corretamente no nosso dia a dia. Como complemento dessa aula, daqui uns dias você vai ver um bate-papo meu e da Deusa falando exatamente sobre a conjugação dos verbos. O português é uma língua complicada. Os verbos têm muitas variantes e às vezes a gente usa o verbo de forma totalmente inadequada, conjugado de forma inadequada. Mas hoje eu quero falar do poder dessas palavras usando propositivo. Quantas vezes, ao falar com alguém, você diz, por exemplo, queria. Eu queria saber de você tal coisa. E aí você está dizendo para a pessoa que você não quer mais. São essas dicas, coisas que parecem bobas, mas que fazem toda a diferença e modifica a interpretação do outro a nosso respeito. Vamos embora? O que alguns chamam de palavras positivas, eu costumo nomear da seguinte forma: palavras de poder. Hoje nós vamos utilizar algumas palavras até para que a gente possa alavancar o nosso dia a dia e o nosso estado mental. E aí a primeira pergunta que me fazem é: Ana, falar funciona? Bom, existe uma fundamentação científica para isso, né? Na psicoterapia se usa muitas técnicas para trabalhar a mente. Uma delas é a verbalização. E os resultados são demonstrados nos estudos os mais satisfatórios possíveis quando você verbaliza. O famoso decretar. Quando eu falo, eu estou decretando o que acontece. E para isso eu preciso usar a conjugação correta sobre a palavra. O Viktor Frankl, ele é o pai da logoterapia, né? E o que é essa logoterapia? Como que ela se aplica? Uma palavra específica, ela posteriormente pode se ramificar, né? E aí teve uma cientista, uma neurocientista para ser mais exata, que diz que a palavra decretada, falada, verbalizada, ela potencializou a ação daquela pessoa. Nesses estudos, então, as pessoas que pronunciam as mesmas palavras por um bom tempo, elas acabam produzindo pensamentos de mais qualidade. Por isso que é legal a questão da meditação, da yoga, da prática do mantra, das orações, né? Da repetição das orações, dos terços e tudo mais. Nós conseguimos acalmar todo o nosso sistema emocional do corpo e com isso a gente vai produzir um estado mental de mais qualidade. Por isso a aplicação das palavras são realmente muito poderosas. O ato de pensar, ele acontece no cérebro, então é uma atividade física que nós fazemos, né? Eu penso, acontece dentro do meu cérebro e é uma coisa física. Quando eu verbalizo, já é diferente. Quando você está pensando e tudo isso está acontecendo ainda dentro do seu cérebro, uma série de reações físicas e biológicas acontecem. Cargas elétricas, reações químicas, multiplicação de células, comandos para órgãos. Então, um pensamento, que é uma coisa mental, ela tem uma produção física, né? A mente consegue colocar o cérebro em andamento e esse andamento vai fazer a funcionalidade de todo o nosso corpo, inclusive das nossas ações. É muito difícil a gente separar cérebro e mente, né? Porque são coisas que parecem
diferentes, mas elas trabalham em conjunto. O campo da mente espiritual, o campo do cérebro físico. E essa interatividade espírito-matéria é que faz toda a funcionalidade do nosso corpo. Então a mente ela pode afetar realmente as nossas áreas físicas. E aí tem uma pesquisa que explica a ação do pensamento sobre as células. Nós estamos falando de ciência, tá? Toda vez que você tem um pensamento, você empodera, através dessas reações biológicas que eu já disse para vocês, uma área do seu corpo especificamente. Acontece uma química ali, relacionada inclusive à emoção. Os neurotransmissores, eles sensibilizam isso, eles potencializam isso. Essa reação química que a sinapse do cérebro nos proporciona, nos possibilita infinitas coisas. Os pensadores descobriram que o hipotálamo, quando é acionado, ele vai se unir a pequenas cadeias de aminoácidos, que são os peptídeos neurais. Estou falando tudo grego para vocês, né? Mas é a explicação técnica para onde eu quero chegar. Esses neuropeptídeos ou peptídeos neurais, eles esparramam na corrente sanguínea através do hipotálamo, e uma vez na corrente sanguínea ele se espalha pelo corpo. E aí vai para todas as células. As células têm receptores, inclusive das nossas emoções. Ai, parece complicado o que eu estou falando, né? Mas não é, porque tudo isso afeta o nosso comportamento. Então, se eu estou triste, o meu corpo sente; se eu estou alegre, o meu corpo sente; melancólica, deprimida, ansiosa, o meu corpo vai sentir e vai reagir. Por isso que a gente sempre fala, e tem uma aula específica mostrando para vocês que o corpo fala o tempo todo. E isso também interfere nas nossas decisões e nos nossos pensamentos. Então você acredita em coisas que você pensa e produz essa química que ativa todos os seus órgãos, todas as suas células, toda a parte do seu corpo. Ativação, olha bem a palavra, ativação. O falar também é uma ativação. Tudo isso que eu falei é para demonstrar que a mente afeta o corpo. O corpo se comporta atrelado ao material genético, atrelado à nossa biologia, mas em especial também, além dessa mecânica biológica, aos nossos pensamentos. Por isso, usar a verbalização correta do que a gente do que gostaríamos de falar, realmente tem um poder grandioso. Quando você emite certos pensamentos, mas eu não consigo, Ana. Eu estou dando uma atividade na sala e eu ouço, mas Ana, eu não consigo. Na verdade, você está verbalizando um pensamento e potencializando esse pensamento. E acontece tudo em fração de segundos, mas esse pensamento está se comunicando com todas as partes do seu corpo, criando limitadores. Quando você diz eu não sei, você está verbalizando e potencializando tudo aquilo. Então, aprender a usar as palavras corretamente é o que vai trazer para você o melhor benefício. E aí um exemplo bem clássico que eu dou em sala de aula ou nas videoconferências é, por exemplo, a música, né? Quando você se identifica com a letra, você canta, você está verbalizando, criando o pensamento comunicando ao seu corpo inteiro. Ai, Ana, eu só escuto música de sofrência. Engraçado que isso muda até o seu estado de espírito, o seu estado mental e o comportamental. Ana, eu tenho que tomar cuidado então em cantar as músicas que eu gosto? Sim, porque ao repetir várias vezes as mesmas palavras, você está provocando ações similares. Ana, mas que loucura, você está falando uma coisa muito radical para minha cabeça agora. Tudo bem, se eu estiver falando demais para hoje, ouça até o final. E aí depois você começa a observar isso no seu dia a dia. Quando você assiste uma programação, você começa a repetir falas daquela programação na televisão, por exemplo. Em alguns momentos, os bordões, eles chamam tanta atenção que eles fixam, né? Eles marcam pra gente o personagem e eles marcam pra gente as nossas reações. Eu gosto muito de uma comediante chamada Gorete, que ela tem um personagem chamado Filó. E toda vez que eu escuto, ó, coitada, eu lembro da Filó personagem. Eu vou dividir esse vídeo em duas etapas, e essa eu estou explicando a parte técnica, mecânica de como funciona essas palavras
e o poder dessas palavras na gente. Ela tem um poder muito mais determinante do que nós imaginávamos sobre os nossos comportamentos, sobre a doença e a saúde, sobre o bem-estar e o mal-estar. Então, quando você emite certos pensamentos e aí afirma esses pensamentos com a verbalização, quando você fala, o cérebro constrói a imagem, é automático, é da função do cérebro isso. Então, quando você usa algumas palavras determinadas, algumas construções verbais, você está inclusive limitando o seu poder de ação sobre aquilo. Aquelas melhorias que você precisava fazer, você não consegue. Isso reflete organicamente em você. As palavras de poder, elas precisam ser introduzidas no seu dia a dia. Elas realmente funcionam. E por que que funcionam? Porque quando você pensa, quando você sente, você produz uma química correspondente cerebral e essa química se espalha pelo seu corpo através da corrente sanguínea a partir do hipotálamo e atinge cada célula do seu corpo, proporcionando aquelas reações. Se o pensamento é construtivo, legal. Se o pensamento é destrutivo, todo o seu corpo também vai reagir. E as palavras potencializam. As palavras potencializam. Repetir que é para frisar de novo. As palavras potencializam. O comportamento biológico é determinado pelo nosso pensamento. Os nossos pensamentos determinam como a nossa vida vai ser. Você deve estar curioso para saber quais são as palavras então poderosas que podem ajudar a gente? Ok, no próximo vídeo a gente vai dar exemplos em palavras e como elas podem interferir nas nossas ações. Saber quais são essas palavras mega, ultra, power poderosas que têm esse poder de transformar. Até a próxima, gente. Gostou? Compartilha com um amigo, com quem precisa ouvir. Curta, compartilha e se não é inscrito, se inscreva no canal. A gente precisa que você se inscreva, porque afinal é você que patrocina o História de Sonhos para chegar em outras pessoas e transformar a vida de muitos. Quando você não empreende seu sonho, você é extremamente mal pago para empreender os sonhos dos outros. Até a próxima! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações e não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Um beijo pra você e tchau!